Pessoal, bom, primeiramente, bom dia. Bom dia a todos vocês. Meu nome é Marcos e hoje a gente vai falar um pouco sobre gateways, né? Eu acho que essa é uma parte muito importante de um projeto de BI e quando a gente está falando de Power BI. Como que eu vou atualizar essas informações? Meu nome é Marcos Fress, eu sou MVP na plataforma de dados SQL Server, em BI também. Aí estão os meus contatos, pessoal. Blog, e-mail, então fiquem à vontade para entrar em contato comigo. Eu sou instrutor no Learning 365 também. Também tenho alguns outros trabalhos. Eu também trabalho na Dell Computadores do Brasil e também trabalho na Red Belt aí como especialista em banco de dados e analista de BI. Então a ideia aqui hoje é a gente conversar um pouquinho sobre o Gateway, né? O Gateway é uma das ferramentas que compõe aí o Power BI na parte de atualização das minhas informações. Bom, a nossa agenda. A necessidade de um gateway a gente vai ver. Gateway pessoal ou gateway de dados local. Requisitos de instalação. Dashboards real-time ou agendados. E aí a gente vai fazer algumas demonstrações, tá, pessoal? Então essa é uma agenda bem curta, bem breve. Ele não é um assunto muito extenso porque ele é até de fácil entendimento. Então vamos lá. Bom, por que eu preciso de um gateway, né? A necessidade de um gateway ela é bem clara para todo mundo. Eu preciso de um gateway porque eu tenho que fazer a atualização das minhas informações uma vez que elas estão na nuvem, né? Partindo desse princípio, eu preciso de componentes que me permitam aí a conexão entre meu banco de dados local, seja ele um banco de dados local ou até mesmo uma planilha, né, num Excel, por exemplo, para com o meu ambiente na nuvem. Eu preciso de uma ponte para isso. E aí é que entra a necessidade do gateway, né? Esse gateway ele faz essa ponte de comunicação entre o meu ambiente local e o meu ambiente na nuvem. Mas aí você pode se perguntar, bom, lá no Power BI a gente viu ontem, no webcast de ontem, que eu tenho dashboards que eles são de conectores online da Microsoft, né? Por exemplo, lá o CRM Online, o Google Analytics que eu demonstrei, ele é um conector online. Mesmo assim, eu preciso de um gateway. Você não precisa instalar um gateway para atualizar aquelas conexões, mas internamente o próprio data center da Microsoft possui um gateway para fazer essa atualização, né? Porque de algum modo existe uma comunicação entre esses dois recursos. Então você não precisa instalar, você não se preocupa em instalar um gateway, por exemplo, para serviços online, mas a própria Microsoft cuida disso para você. Tanto é que se você for em algum dos serviços online, você tem lá como se conectar, como fazer um agendamento de uma atualização ou até mesmo forçar uma atualização daquele serviço online, né? E aí a gente entra num dilema, né? Porque eu tenho lá, a Microsoft disponibilizou para a gente dois tipos de gateway. O gateway local, o gateway pessoal ou personal, e o gateway local que anteriormente ele era chamado de Enterprise Gateway, né? Como está aí na tela. Antes eles eram chamados de Power BI, o Gateway Personal e o Enterprise Gateway. E o importante de um desses dois, do porquê a gente trocava, né? Por que utilizar o Gateway local, por que utilizar o Enterprise Gateway, por que utilizar o Personal, isso impacta diretamente no modelo de conexão que você deseja fazer com aquela fonte de dados. Se precisa ser online, se não precisa, e se aquela fonte de dados está disponível para aquele tipo de gateway, né? Então isso é muito importante vocês entenderem. A forma com que o gateway foi disponibilizado vai impactar diretamente no projeto de BI de vocês, de Power BI. Então, essa é uma telinha bem simples, pessoal, para vocês entenderem a diferença entre um gateway pessoal e um gateway de dados local, que é o Enterprise Gateway. Eu acho que poderia dizer que uma das principais razões, uma das principais diferenças entre um e outro é o suporte a conexões real-time às minhas fontes de dados, né? Se a gente está falando aí, por exemplo, de eu querer conectar
de eu não querer importar os meus dados para o serviço do meu Power BI, eu tenho que partir ou para uma conexão real-time, né, ou para uma conexão ativa com análise services, caso ele seja a minha fonte de dados, ou para um direct query, caso eu esteja falando com SQL Server, ou Oracle, ou MySQL. Tá? Só para vocês terem noção, como mostra esse quadro aí, no gateway pessoal, eu não tenho como me conectar ao vivo, né? Fazer uma conexão real-time com análise services ou com qualquer banco de dados. Não tem esse tipo de informação, não tem esse tipo de conexão disponível para nós. Então você vê aí que ele é bem limitado. Uma das principais diferenças que a gente enfatiza também é o porquê do pessoal ou o porquê de utilizar o local é como esse gateway ele é disponibilizado lá no meu Power BI Service. Quando você tem um gateway pessoal, aquela conexão que você criou, ela fica disponível apenas para aquele dataset que você está utilizando ele. Então imagina que você tem aí uma conexão para o seu banco de dados SQL e você instalou na sua máquina um gateway pessoal. O que acontece? Quando você subir esse reporting para o Power BI Services, aquele gateway só está disponível para aquele report. Eu não consigo reaproveitar aquele gateway para outras conexões, né? Ele é meio que isolado pela pessoa que instalou. Então imagina que na sua organização você quer criar um gateway central e lá disponibilizar todas as suas fontes de conexão para todas as fontes de dados que você tem dentro da sua empresa, por exemplo. O gateway pessoal não se adequa a esse tipo de cenário. Você precisaria utilizar então um gateway local, né? Ou um enterprise gateway para quem é mais das antigas. Um outro detalhe também são as fontes de dados. Para vocês terem noção, o gateway de dados local, ou o Enterprise Gateway, ele possui mais fontes de conexão do que o gateway local. Como que eu vou saber se esse é suportado ou não no gateway local, se essa fonte de dados é suportada ou não no gateway pessoal? Aqui não existe uma fórmula única. Você tem que olhar na documentação da Microsoft, né? Por quê? Porque o produto ele é atualizado de mês em mês. Então, assim, todo mês surgem novos conectores. Novos conectores são aposentados, né? Eles tiram de circulação do gateway. Às vezes ele muda do gateway pessoal para o gateway de dados local. Então é importante que a documentação seja o amigo de vocês aí nessas horas, tá? Por exemplo, posso estar colocando aqui essa informação, mas daqui 3, 4 meses ela esteja desatualizada porque por conta de tantas atualizações que o produto sofre, né? Quais são os requisitos de instalação, pessoal? Aqui é o requisito mínimo e recomendado, mas assim, sendo bem sincero com vocês, uma máquina aí com 2 GB de memória já suportaria tranquilamente a instalação de um gateway e o suporte dele. É claro que o gateway, como ele é a ponte entre seu ambiente local e o seu ambiente na nuvem, dados são trafegados por eles, né, pessoal? Então imagina assim, você tem um servidor de banco de dados, você tem um servidor de gateway e você tem a comunicação entre eles para o seu ambiente na nuvem. Se esse servidor tiver uma baixa performance, isso impacta no tempo de atualização dos seus dados do ambiente local para o ambiente na nuvem. Simples assim, tá? Além, é claro, da internet, que a gente também precisa entender nesse cenário que ela também é impactante, né? Então, assim, não adianta colocar lá numa VM com, por exemplo, 700 MB de memória RAM que acha que o seu gateway vai performar da maneira que você está achando. Não, você tem que dimensionar esse ambiente também de uma maneira legal. Então, esses são os requisitos que a Microsoft aí coloca como os suportados pela ferramenta, tá? Dashboards real-time ou agendados. Essa é a principal preocupação, né? Eles funcionam? Sim, funcionam. Para começar, os dashboards real-time, pessoal, você só consegue utilizar dashboard real-time
quando você estiver com o gateway local instalado ou Enterprise Gateway. Mesmo assim, você ainda tem algumas restrições a nível de produto, tá? Então ali como tá, isso aqui tá tudo na documentação da Microsoft, tá, pessoal? Fiquem tranquilos. Então, para conexão com Analysis Services, você precisa ter pelo menos o SQL Server 2012, Service Pack 1, Cumulative e Update 4. Se a edição for BI ou edição Enterprise, já vai funcionar. Basta estar apenas nesse Service Pack e nesse Cumulative Update. Isso quando estamos falando de SQL 2012. SQL 2014 para frente, pessoal, é suportado desde o RTM. E aí, quando a gente está falando de 2016, o Standard também já suporta dashboards em real time, tá? Dashboards agendados, né? Suportados por ambos os gateways. Então, tanto o gateway local como o gateway pessoal é suportado. Esse modelo ele é o padrão, digamos assim. E o limite diário é de 8 atualizações. Infelizmente, o modelo de agendamento ainda não é tão robusto como a gente tem no SQL Agent, né? Quem conhece aí, quem é DBA no dia a dia, sabe que você consegue criar aí formas de agendamento mirabolantes, né? Infelizmente a gente não tem isso na console ainda do Power BI. A Microsoft já prometeu dar uma boa melhorada nos agendamentos. E isso é um feedback constante que a gente tem passado para o time de produto. Então, acredito aí que até o final do ano, no começar do ano que vem, a gente vai ter uma boa reformulação dessa parte de agendamentos. Mas, pelo menos hoje, você consegue, no modelo de agendamento, fazer 8 atualizações diárias, tá? Bom, eu não queria me alongar muito na parte de textos, né, de PPTs, e a gente vai passar agora para a parte de demonstrações. Vamos lá. Ó, só para vocês entenderem o cenário, pessoal, eu tenho duas máquinas virtuais aqui. Essa máquina aqui, eu vou colocar aqui para vocês. Aqui eu tenho o Gateway Personal. Ou pessoal, tá? E eu tenho uma segunda máquina, pessoal, que eu tenho o Gateway Enterprise, tá? Então, eu tenho essas duas máquinas aqui, Gateway Enterprise ou local. Eu deixei aqui a interface aberta, eu já estou com os dois instalados em ambas as máquinas, tá? Então nessa máquina já está com o Enterprise instalado e na outra está com o local, com o personal instalado. Por que eu deixei essa tela aqui aberta? Porque essa é a única tela diferente que você vai ter no momento da instalação. Sendo bem sincero com vocês, isso aqui é um Next Finish. Não tem segredo nenhum, tá, pessoal? Não tem segredo nenhum na instalação disso aqui. O único que você vai ter que escolher é entre On-Premises Data Gateway ou Personal Gateway. E aqui é aquela coisa. Ele já está explicando de uma forma bem sucinta o que cada um faz. Se você quiser saber mais, você consegue ir na documentação própria. Mas olha só. Só pode ser utilizado por você no pessoal e você só pode fazer refreshes agendados, né? Você não consegue ter dashboards em real time. E aqui no On-Premises você consegue, então, primeiro, compartilhar por múltiplos usuários. Você consegue utilizar esse gateway por outros serviços dentro da suite da Microsoft. E você consegue utilizar tanto dashboards agendados como dashboards em real time. Tá? Então essa é a única tela diferente. Daqui para frente, pessoal, é Next Finish. Tá? Então, eu vou começar demonstrando para vocês pelo gateway pessoal, tá? Então vamos lá. Deixa eu fechar essa tela, deixa eu fechar o Power BI Desktop. Aqui apenas para vocês entenderem, pessoal. Eu vou apagar tudo isso aqui. Vamos começar do zero, né?
Eu acho que é importantíssimo. Vamos remover aqui os datasets também. E vamos remover aqui. Aqui eu estou com uma conta marcos.frecia@redbelt.com.br, tá, pessoal? Então eu estou com aqui nessa máquina eu estou com essa conta. Aqui, ó, eu estou com o meu gateway rodando. Você está vendo aqui que ele está como um servicinho aqui rodando para mim, tá? Eu posso dar um duplo clique aqui nele e ele vai só me mostrar se está tudo certo. Realmente ele está online. Então vamos lá. Eu vou abrir o Power BI Desktop e a gente vai fazer uma primeira conexão bem simples, tá? Se você ver aqui, eu tenho três fontes de dados. Eu tenho um SQL Server com um banco de dados, eu tenho um Azure SQL Database e eu tenho um cubo do Analysis Service, tá? Um cubo multidimensional. Tenho aqui os meus data sources, tenho o meu cubo e tenho as minhas dimensões. O primeiro passo aqui no pessoal, a gente vai conectar no SQL Server. Então eu vou especificar o nome do servidor, SRV, GTW, Power BI. Você vê aqui que ele tem dois modelos, né? Importação e Direct Query. Quando eu estou conectando com bancos de dados, o import ele vai importar os dados para a memória do meu cliente e depois importar aquele dataset para o serviço do Power BI. E eu tenho o Direct Query. O Direct Query eu vou conectar na tabela, mas você não importa os dados para o Power BI. Você sempre vai fazer conexões ao vivo com a fonte de dados. Então, ó, eu vou selecionar esse cara e vou selecionar aqui uma tabelinha, tá? Então vou pegar aqui, vou só colocar o modelo do relatório, vou salvar, vou colocar aqui no desktop. Aqui, ó, tem em qual conta ele está conectado, né? Em qual conta esse meu Power BI Desktop está conectado. Eu posso fazer a troca da conta, botar outra, mas é esse que eu tenho configurado. E vou publicar essa informação. Você vê, pessoal, que de cara ele já dá a mensagem para mim. Olha só, a publicação ela foi com sucesso, mas o reporte que você está publicando não pode conectar no Data Source porque ele não conseguiu encontrar o gateway. Olha só que gateway que ele já pede para você instalar logo de cara. Enterprise. Beleza, entendi isso aí. Tá aqui, ó. A hora que eu tentar ver o reporte, ele não vai conseguir me mostrar o visual na tela. Por quê? O seu arquivo subiu, mas você está utilizando um gateway pessoal. Não é possível fazer isso. Tanto que, ó, se eu vier aqui em gerenciamento de gateways, eu não vejo nenhum gateway aqui. Posso vir aqui nas configurações. Eu venho aqui no dataset, né, que é o meu conjunto de dados. Ó, ele já diz que nós não suportamos as configurações para esse tipo de dataset, tá? Então assim, a gente consegue garantir que realmente Direct Query não é suportado. Bom, Marcos, o que eu tenho que fazer então? Você ou refaz esse seu relatório, ou você pode vir aqui nas configurações, Data Source, você pode vir aqui e limpar, né? Você pode vir aqui limpar, ou você pode vir aqui, ó, e mandar importar novamente. Vamos lá. Vamos fazer um refresh. Não, peraí. Vamos ter que fazer diferente. Vamos conectar no nosso banco de dados. Agora esse arquivo ele já reconheceu que estava com Power BI com pessoal. Então vamos abrir o Power BI Desktop. Vou conectar aqui na minha fonte de dados. Banco de dados SQL Server.
SRV GTW Power BI, EAD DW, e agora eu deixo a opção Import selecionada. Aqui eu vou usar as credenciais. Eu optei, pessoal, eu acho mais simples, no meu caso, criar um login, um SQL login direto no banco de dados e dar permissão apenas de leitura, porque é a única permissão que você vai precisar. Então eu tenho aqui meu banco de dados, eu tenho o usuário, Power BI, e tenho só ele com a permissão de leitura read-only lá no banco de dados. Vou importar aqui a mesma tabela. Vamos lá, vou selecionar aqui status total, vou mudar aqui a visualização. E aqui eu tenho o gráfico novamente, eu vou salvar, aqui eu vou colocar histórico 2 e vou mandar publicar esse dashboard. Bom, até agora vocês já viram que não deu nenhum problema. Então vamos lá para o meu Power BI. Agora eu estou aqui com a informação, eu consigo visualizar. Se a gente vier aqui no histórico 2, né, clicar no botãozinho aqui, a gente vier em Schedule Refresh, você já vê aqui que você já consegue fazer as configurações para ele. Mas olha só, quando você vem aqui em Manage Gateways, você não vê nada. Por quê? Isso é um ponto importante a gente enfatizar aqui. Nós estamos falando de gateway pessoal, tá? Gateway pessoal não é compartilhado dentro da sua conta do Power BI. Ele é único e exclusivo para aquele dataset que você está fazendo o upload, tá? Então é bem importante lembrar isso. Então aonde que você vai ver o gateway funcionando propriamente dito? Vamos aqui em Settings, Datasets. Opa, né? Aqui é Schedule Refresh. Isso. A gente vem aqui, ó, Gateway Connection. Agora sim ele está me dizendo que gateway que eu estou utilizando, ó. Power BI, estou utilizando o Personal. Agora eu tenho que garantir as atualizações, né? Então eu tenho que vir aqui e colocar as credenciais. Ah, Marcos, mas ele não leva as credenciais do Power BI Desktop? Não, ele não leva as credenciais do Power BI Desktop. A conexão que você faz no Power BI Desktop só fica no Power BI Desktop. Quando você sobe para o Gateway, quando você sobe para o Power BI Service, você pode tanto especificar a mesma credencial que você tinha, como colocar uma nova credencial aqui, não tem problema nenhum, tá? Então vamos colocar aqui Power BI e a nossa senha. Aqui ele já testa a sua conexão e já está dizendo que está funcionando. Agora, aqui não tem segredo. Você vai agendar o seu modelo de atualização, né? Você vai criar o seu modelo de atualização, você vai escolher o fuso horário que você quer que ele siga para fazer a atualização. E aqui, pessoal, ó, como eu falei, eu consigo adicionar até no máximo 8 possíveis agendamentos. Sempre eles têm 30 minutos de diferença para um com o outro, ó. Então eu posso vir aqui, agora eu quero outra atualização daqui 30 minutos. E eu posso fazer isso constantemente, tá? Aqui algumas opções também que o Dornel tinha até comentado no webcast que ele fez sobre Power BI Desktop. Você tem que habilitar a Cortana para acessar esse dataset, se você quiser, né? E se você quiser criar as suas sugestões de perguntas para o seu Q&A, tá? Mas focando aqui nas atualizações. Então aqui você tem o Power BI Gateway pessoal. Oi. Só uma perguntinha. Toda vez que você faz a publicação, a credencial tem que dar o refresh ali, tem que atualizar ela? No pessoal, sim. Você tem que atualizar. No pessoal, sim. O Power BI Desktop não leva a conexão para a web, tá? E quando você tiver com Gateway, Enterprise, você vai criar o Data Source, que eu vou mostrar daqui a pouco. E depois você sempre vai atribuir o Data Source que você criou no Enterprise Gateway para aquele report.
mesmo que lá no Power BI Desktop esteja outro data source com outras credenciais. Tá? Mas eu vou mostrar essa diferenciação. Mas por via de regra, sim. Show. Mas acho que era isso aí. Você sempre tem que colocar as credenciais na web. Vamos testar o nosso segundo modelo de conexão. Vou abrir um Power BI Desktop aqui, novamente. Vamos deixar esse aqui fechado. Até, enquanto eu vou fazendo as demonstrações, a gente vai deixar um aqui agendado, né? Vamos lá. Histórico 2. Aqui eu saí e entrei, está tudo certinho. E vou agendar aqui um refresh. Vamos seguir aqui o horário de Brasília e eu vou colocar para, vamos ver, meio-dia, né? Vamos ver se vai dar tempo. Vamos ver se a gente vai ter o webcast até lá. Se não, a gente não vai conseguir. Beleza, agendei aqui um refresh. Vou abrir aqui um Power BI Desktop. Ele não vai abrir. Vamos ver aqui. Deixa eu dar um new, então. New Report. Agora sim. Vamos lá. Deixa ele abrir aqui para mim. Agora eu vou testar o meu modelo de conexão com Analysis Service, né? Com o meu com cubo tabular, com cubo dimensional. Vou clicar aqui para pegar os dados. A minha fonte de conexão vai ser um Analysis Services Database. Vou selecionar aqui a minha instância que é local, né? Então eu vou colocar aqui o SRV GTW Power BI e o nome do meu cubo, que é EAD Cubo. Vou clicar para conectar ao vivo. Então, deixa ele criar a conexão aqui. Legal, vou clicar aqui no cubo. Ele vai importar. Bom, importou tudo aqui para mim. Vamos colocar aqui algumas informações. Eu vou colocar aqui o nome dos instrutores e o treinamento de cada um deles. Então vamos... Só vou mudar aqui a forma. Tá, peraí. E aqui na Fato, vamos pegar aqui uma informação, vamos ver que informação aqui que é interessante. Vamos pegar a pontuação por cada treinamento dos instrutores aqui. Beleza. Tenho aqui. Vou clicar em salvar. SAS Report. E vou clicar em publicar. Ó, aqui acontece a mesma coisa, pessoal. Análise Service. Ele importa, mas ele não consegue fazer conexão. Por quê? Porque eu tenho aqueles problemas lá do Gateway. O Gateway pessoal não suporta. Tá? Vamos agora mudar o modelo de conexão. Então vou criar um novo report. Né? Vamos criar um novo report. E aí vamos fazer a mesma coisa, só que agora a gente vai importar o dataset. SRV, GTW, Power BI, EAD Cubo. Eu vou importar as informações. Aqui, pessoal, eu posso utilizar tanto um login, como eu posso utilizar um Windows Login, como eu posso ter um login direto para o meu banco de dados. Nesse meu caso aqui, eu vou deixar conexão Windows para o meu cubo. Eu tenho aqui o cubo. E aqui eu tenho, vou mapear treinamentos, instrutores, pontuação, visualizações, audiência. Deixa ele criar aqui o modelo. Deixa ele importar. Legal, já importou. Você vê que ele já aparece diferente, ó. Outra coisa que é interessante falar aqui quando a gente está trabalhando com análise service. Quando eu estou fazendo uma conexão real-time, eu não consigo criar novas measures no modelo, tá? Tanto que o botãozinho aqui de nova measure, né, de nova coluna, você não consegue criar novas colunas no modelo.
Porque ele está lendo uma fonte real-time lá do Analysis Service. Então ele não consegue criar essa measure. Já quando eu importo para dentro do Power BI, eu já consigo. Mesmo conectando no cubo. Se for importação, eu consigo fazer a conexão. Então vamos lá. E aqui eu tenho. Vamos pegar aqui também o nome do instrutor. Vamos ver aqui. Aqui eu tenho uma audiência, eu tenho outras informações aqui. Whatever. Vamos salvar. Então, SAS import. Só para diferenciar um pouco. E vou publicar. O Analysis Service, pessoal, ele é bem particular. Por quê? Quando eu estou trabalhando com o modelo de conexão ao vivo, o meu Analysis Services, o meu ambiente na nuvem precisa ser igual ao meu ambiente local. Então eu não consigo, por exemplo, fazer uma conexão ao vivo num cubo do Analysis Services, sendo que lá no meu Power BI é um outro domínio. Imagina que eu quero fazer, por exemplo, eu tenho um cubo do Learning 365 e eu quero mandar um cubo com conexão ao vivo para a empresa R. Dornell. Isso não é possível, né? Quando eu estou trabalhando com conexões ao vivo de Analysis Services, os ambientes, tanto local como na nuvem, eles precisam estar idênticos, né? Precisa ser, por exemplo, precisaria ser Learning 365 no ambiente local e Learning 365 no ambiente na nuvem, com sincronização de Active Directory ou não, cada um com seu Active Directory. Eles apenas precisam ser iguais em ambos os pontos, tá? Para modelo importado, eu já não tenho tanto problema, porque eu estou importando dataset. Né? Então, está importando, não importa se depois o data source lá ficar offline. As informações elas estão aqui. E aí eu venho aqui com vocês, ó, schedule refresh, a mesma coisa. Ó. Eu tenho aqui uma fonte de conexão. Tá? Aqui agora está atualizado. Então lembrem-se que eu fiz a mesma coisa, até respondendo novamente a pergunta que o Flávio tinha. Sim, as permissões elas são perdidas quando você faz o upload do arquivo. Você precisa vir aqui na web e especificá-las novamente. E aí você pode vir aqui e continuar fazendo o seu refresh. Então a única particularidade, assim, duas particularidades maiores que eu vejo realmente o pessoal, a conexão fica apenas aqui dentro e você não consegue conectar nos destinos fazendo dashboards real time, né? Vamos agora para aquela máquina que eu tenho lá com o Enterprise. Aqui, pessoal, é a mesma coisa, tá? Ó, eu aqui não conectei em nenhuma conta, mas vou conectar. Aqui estou conectando numa outra subscription minha. Pronto, vocês já viram aqui, ó, conectou, né? O gateway não está aberto, então, ó, eu venho aqui e abro o gateway, faço o sign in, opa, parou de funcionar aqui, faço o sign in na minha conta. E ele diz que está conectado. O que é esse EAD GTW? Quando eu instalei esse gateway, ele pediu para mim para eu criar a comunicação entre o meu ambiente local e o meu ambiente na nuvem. Tá? Eu não especifiquei data source, não especifiquei nome de servidor, nada. Ele apenas pediu um nome para o meu gateway, qual o nome que eu quero dar, e uma chave. Essa chave você vai utilizar, digamos, num dia que você queira migrar esse gateway de um servidor para o outro, por exemplo, para não perder as conexões. Então, ó, eles estão aqui. Deixa eu... Espera aí. Sign in. Não quero que ele perca aqui as conexões.
Aqui na minha web, deixa eu abrir o meu Power BI novamente. Aqui eu estou conectado na minha conta do Learning 365, então é uma outra subscription, tá, pessoal? Se eu vier aqui em Gateways, eu tenho aquele EAD GTW lá, que eu criei quando eu instalei o meu Gateway. Olha só, eu não criei nenhuma fonte de dados. Aqui, eu só estou criando o meu Gateway. Só criei o Gateway. Não tem nenhuma fonte conectada a ela. O que é o nosso passo? Você vai dizer lá para o seu cara de TI, por exemplo, ou para o seu time de marketing, fazer os relatórios deles. Tá? Então ele vai conectar lá no banco de dados. Então ele vai conectar aqui SRV, GTW, ent PWB. E o banco de dados fazendo importação. Tá? Fazendo aqui a importação. Deixa ele conectar. Aqui a mesma coisa, tá, pessoal? Vou colocar aqui Power BI, a minha senha. E vou clicar para conectar. Ok. Aqui, pessoal, é a mesma coisa, tá? Ó, tem o nosso relatório. Até deixa eu ver se eu já tinha esse relatório lá na web. Para eu apagar aqui. Não, não tenho. Então, ó, vou importar aqui, por exemplo, instrutor, treinamentos, e vou importar essa tabelinha aqui também. Vamos deixar ele importar. Ele está importando o modelo, criando a conexão com o modelo, vai importar os registros, criar os relacionamentos, e aí vai ficar disponível para a gente ver essa informação. Tá? Vamos aguardar só uns minutinhos. Essa máquina aqui ela é uma máquina com um pouco menos performance, então ela está um pouquinho mais lenta, tá? Mas ele já está importando aí os registros. Então, ó, eu tenho aqui treinamentos e tenho instrutores. E eu tenho aqui o ID do treinamento. Aqui, pessoal, eu vou fazer o seguinte. Count distinct. Por que eu estou fazendo um count distinct ali? Como é aquela minha tabela fato e ele tem milhares de registros, eu só quero pegar aqui quantos treinamentos cada um teria no nome deles, né? Então, um relatório bem simples. O que cada instrutor tem de treinamento. Então, deixa eu só pegar aqui novamente. Beleza, assim ficou bem melhor. Ó, o que cada um tem de treinamentos dentro da ferramenta. Vou salvar. Número treinamentos. E vou publicar esse meu dashboard lá na web. Legal, ele publicou. Se a gente voltar aqui na web, a gente vai ver aqui, nós vamos ver aquele meu relatório. E eu vou clicar aqui para fazer o agendamento do refresh, tá? Ó, o gateway, pessoal, ele está offline. Ele identificou aqui que tinha um gateway offline, né? Mas o que a gente vai fazer? Eu vou vir aqui em gerenciamento de gateways e vou criar um data source para esse gateway, tá? Então esse data source aqui é o meu SRV GTW ent PWB. Geralmente eu gosto de fazer assim para deixar mais simples, né? Então eu já sei que esse data source é uma conexão para esse server. Eu venho aqui, SQL Server. Agora eu especifico o nome do servidor, SRV GTW ent PWB. Qual o nome do banco de dados? Qual o método de conexão? Usuário e senha. E vou clicar para adicionar. Deixa eu ver o que ele está falando aqui. Ele não consegue se conectar.
no banco de dados. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui que eu fiz. Ah, não é AD Cubo, né, pessoal? É EADDW. Erro meu. Deixa eu... Pronto, agora sim. Tá online, tá? O que eu vou fazer agora, pessoal? Eu volto aqui nas configurações, venho em datasets, venho em número de treinamentos aqui, que é aquele reporte que eu criei, e eu escolho qual gateway que eu quero utilizar. Eu quero utilizar o Data Gateway, que é o Gateway EAD-GTW, que é o meu Enterprise Gateway, né? Ou Gateway de dados local. E vou aplicar. Não preciso especificar no data source aqui as credenciais. Por quê? Porque ele está pegando do meu Enterprise Gateway. Agora eu venho aqui e faço um agendamento. Então eu posso vir aqui agora. Opa. Brasília. Vou adicionar um horário. Beleza. Tá aqui. Por quê que é interessante esse modelo do Enterprise Gateway? Porque eu poderia vir aqui, pessoal, olha só. Eu tenho aqui. Poderia pegar um outro relatório. Aqui ele não está aparecendo, por quê? Porque esse arquivo aqui, ele está utilizando um outro gateway meu, tá? O meu gateway está offline. Eu teria que ir lá no meu relatório e mudar ele, tá? Então, olha só, eu posso ter aqui da mesma máquina, eu poderia ter outros relatórios, por exemplo, eu poderia criar um novo aqui. Vamos criar um novo relatório. New. Deixa eu fechar aqui o Power BI Desktop. Deixa eu abri-lo novamente. Deixa ele abrir aqui o Power BI Desktop para mim. E aí a gente já vai fazer uma outra conexão para fazer um outro relatório, por exemplo. Deixa ele abrir. Ó, ele abriu dois aqui, até já é legal que ele já abriu dois, porque daí eu já quero fazer o seguinte. Eu vou fazer um aqui, conectar no SQL Server novamente. SRV GTW ent pwb EAD DW Direct Query. E nesse cara aqui eu vou até fazer uma conexão de importação do Analysis Service. Só que eu não vou conectar ao vivo, tá? Por que eu não consigo conectar ao vivo? Essa minha máquina aqui, SRV, GTW, ent, Power BI, ela não está no mesmo domínio da minha conta do Power BI. Ou seja, isso aqui é uma máquina Workgroup, não está no domínio. Ou seja, ela não tem nenhuma relação de confiança com o meu ambiente na nuvem do Power BI. Então assim, imagina, você está lá no Power BI onde é @learning365.com.br querendo conectar numa fonte @workgroup, @local, né, que o workgroup transforma para local. Isso não é possível, tá? Mesmo você utilizando o Enterprise Gateway, tá? Então apenas para ficar bem claro aí para vocês também. Então, tem que ser importação. SRV GTW ent pwb EAD cubo. Aqui eu vou fazer a mesma coisa, vou conectar aqui nesse banco. Opa! Espera aí que caiu a conexão aqui. Voltou. Desculpa, pessoal, só deu uma rápida quedinha aqui, mas já voltou. Então, ó, treinamento, fato instrutor, aqui eu estou pegando e estou pegando também instrutor. Vou conectar. Aqui, nesse meu cubo, vou conectar com o Windows Authentication. Tá? Então, vamos voltar aqui. EAD cubo. Opa, desculpa. Vamos lá.
treinamento, instrutor, e aqui da fato treinamento, eu vou pegar só esse campo audiência e beleza. Vou importar ali, e aqui o outro está importando. Ó, ele está criando uma live connection aqui, agora para o meu ambiente. Como essa máquina minha aqui ela tem um pouquinho menos de performance do que as outras, isso demora um pouquinho mais, tá? Vamos ver o que acabar primeiro aqui, a gente já vai prosseguindo. Então, ó, primeiro criou com o meu cubo aqui. Então vamos lá. Nome do treinamento. Nome do instrutor. Aqui eu vou pegar. Vou transformar essa visualização. E aqui eu vou pegar uma contagem. Tá? Aqui, claro, tem alguns problemas de relacionamento, mas é simples. Vamos pegar aqui, ó. Aqui, pronto. Agora eu tenho o mesmo relatório que eu tinha antes, só que conectando no Analysis Service. Vamos salvar aqui. SAS. Importação. Vamos publicar esse relatório. Legal, publicou. Tá aqui, ó. O SAS import, tá? Pessoal, a mesma coisa. Como eu estou conectando no Analysis Services agora, eu tenho que vir aqui no Gateway e criar, né? Eu tenho que criar um data source, por exemplo, para o meu Analysis Service. Então eu tenho aqui em cima, ó, adicionar data source. Então eu tenho aqui srv gtw ent pwb, vou colocar aqui SAS. Analysis Services. Qual o nome do servidor? Qual o nome do banco? Username. Aqui, pessoal, é o seguinte, ó. Deixa eu pegar o nome local dessa máquina. Mesmo que for o Windows, tá? Ó. Então, hostname não, é who am I. Deixa eu pegar aqui esse cara. E agora eu vou colocar a senha. Por que que eu tenho que fazer isso? Porque o que vai acontecer? No momento do refresh, o Power BI vai olhar, olha, eu estou usando o Enterprise Gateway e eu tenho que pegar a credencial para conectar. A credencial o que que é? É um Windows, é uma conexão Windows. Então eu tenho que pegar o nome, né, o usuário lá do meu Windows. Legal, ó, conectou. Quando ele já cria a conexão, ele já testa essa conexão para mim, tá? Então aqui já está funcionando. Aqui está o meu relatório. Agora é aquele passo normal de sempre. É vir aqui no dataset, escolher o meu gateway, aplicar. Não preciso especificar as credenciais aqui porque eu já especifiquei na criação daquele data source. E agora eu apenas crio, né, o meu agendamento. Tá criado o agendamento com o meu Analysis Service, tá? Aqui agora, pessoal, ó, eu criei a conexão com o banco de dados local, né? Só que criei fazendo o Direct Query, né, que é a conexão ao vivo. Vou fazer aquele mesmo gráfico lá para vocês. Então, treinamento, era nome do instrutor, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui. Vamos ver. O que mais eu preciso aqui? ID treinamento. ID treinamento eu vou colocar aqui em valores. Beleza, tá aqui o gráfico. Ainda não está muito certo. Agora sim, ó, você vê que quando eu estou trabalhando com Direct Query e a minha máquina ela é um pouco mais lenta, se eu não me engano essa máquina aqui tem
Até deixa eu mostrar para vocês. Essa máquina tem 3 GB de memória RAM e tem um processador apenas, tá? Então ela não é uma máquina tão performática. Você vê que quando você já está trabalhando com Direct Query, é bem mais lento o processo, né? Se você não tiver uma máquina tão robusta aí para rodar isso. Então pensa assim, se você tiver uma consulta aqui, que você sabe que o seu dado, por exemplo, seu DW é DW de terabytes, vai demorar, pessoal, tá? Ele vai fazer a consulta, vai fazer todos os joins possíveis que tem que fazer e vai mandar essa consulta para o SQL, e o SQL vai processar e entregar para você. Como eu estou no ambiente local aqui, né? Então, Power BI na mesma máquina, com Power BI na mesma máquina, com o SQL na mesma máquina, a gente tem uma lentidão. SQL Direct. Você vê que aqui embaixo no canto direito, ó, aqui no inferior, ele está dizendo qual o modo de conexão Direct Query Enabled, tá? Você pode mudar, ó, para importação. E agora a gente vai importar esse cara. Legal, esse relatório ele já foi publicado com sucesso e foi também configurado para usar o Enterprise Gateway. Ele de cara sabe, cara, tem que ser Enterprise Gateway para reutilizar a Direct Query, tá? Então, estou aqui com o meu relatório. Ó, você vê que ele é um pouco mais lento, porque o dado não está lá na interface da web, né? Lá ele tem apenas metadados, mas está aqui. O que a gente pode fazer? Aquele mesmo detalhe, pessoal. Aqui em dataset, eu não preciso, olha só. Até deixa eu vir aqui, vamos ver se ele... Deixa eu dar um refresh aqui, porque pode ser que esteja com... Deixa eu dar um refresh nessa tela. E já deixa eu fazer aqui também. app.powerbi. Porque eu quero fazer quero demonstrar um negócio para vocês aqui também. Então, ó, vamos vir aqui em Settings, Datasets, SQL Direct. Primeiro que ele já fala assim, ó, você não precisa fazer nenhuma configuração de refresh. Por quê? Porque esse dataset está utilizando o EAD GTW, que é o meu Enterprise Gateway. Então você nunca vai se preocupar em querer fazer agendamento disso, porque as informações que ele vai estar consumindo sempre serão real time. Beleza? E tá aqui. Ó. Ah, eu quero fazer um refresh. Não precisa. Você até tem o botão aqui disponível. Isso aqui é até algo que a gente tem que passar para a Microsoft. Você não precisa disso quando você está trabalhando com Direct Query. Você não precisa atualizar. O simples fato de eu vir aqui, clicar nessa informação, ele está indo lá no SQL fazendo a consulta. Tá? Sempre existirá essa comunicação. Tá? O que eu queria mostrar para vocês aqui, pessoal? Olha só. Eu tenho aqui a minha máquina. Essa é a máquina que está rodando. É uma máquina lá no Azure. Eu vou desligar essa máquina. Tá? Vamos ver se eu estou conectado com a conta correta. Vou deslogar aqui. E vou conectar na minha conta do Learning 365. Deixa a máquina parar aqui pra gente. Legal, ela já parou. Já não consigo mais conectar nessa máquina. Se eu vim aqui, ele já não me deixa mais acessar. Por quê? O gateway está offline. Então, um dos empecilhos de se utilizar conexões ao vivo, Direct Query, é esse. O gateway sempre tem que estar online para você poder trabalhar com aquele dashboard. Então não adianta você, não, está atualizado, vou desligar a máquina. Isso só vai funcionar quando você tiver um modelo de importação. Ó. Nesse caso aqui funciona. Por quê? Porque o dataset está no serviço do Power BI na web. E sim, e não é uma conexão direta. Se nós viermos aqui dentro do gerenciar gateways, a gente vai ver que o gateway está offline. Ó. Olha só. Então todas essas minhas fontes estão indisponíveis. Pode acontecer algum problema aqui? Pode. O que vai acontecer? Imagina que você agendou
você tem um agendamento para o meio-dia e ao meio-dia a máquina estava desligada. Esse dashboard não vai ser atualizado. Tá? Então você vai ficar com as informações aí sempre desatualizadas. Então assim, o meu dashboard só atualiza durante a noite e ele é um dashboard importado. Então você pode deixar a máquina ligada durante a noite, importou, terminou a importação, desliga a máquina que fica o gateway, por exemplo, instalado. Sem problema nenhum. Só dá um toque do horário aí. Tudo bem. Sem querer Não, já tô terminando já. Valeu. Tá? Então se liguem nessas coisinhas assim. Então prestem atenção quando vocês forem trabalhar com esses dois modelos de conexão. Eles são bem interessantes, mas vocês vão ter alguns pontos de atenção, tá? E para finalizar, pessoal, amanhã a gente tem o último webcast, tá? Então amanhã a gente vai ter o webcast de Power BI Embedded com o Rodrigo. Ele vai falar aí sobre essa recente liberação da Microsoft, né? Sobre o Power BI Embedded, né? Trabalhando com Azure e tudo mais. Como você integra a sua aplicação com o Power BI. Mostrando inclusive Role Level Security. Aí eu acho que é algo bem interessante. Bom, pessoal, eu gostaria de agradecer a presença de vocês todos aqui nesse webcast. Foi bem legal. Acredito que deu para vocês verem como que funciona essa parte de atualizações do Power BI. A gente fica aqui disponível para perguntas, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, fiquem à vontade de colocar aí no chat pra gente. Essa gravação, assim como todas as outras, né, vão ficar disponíveis lá no EAD, então é só vocês acessarem lá, criarem o cadastro e se inscreverem no treinamento, vocês conseguem acessar essas gravações posteriormente.